Deixa eu pegar aqui. Hum. Então, a mensagem de hoje nos diz o seguinte: a vida das pessoas torna-se mecânica se elas forem dominadas pelo sentimento de que devem realizar tais atos, devem executar tal yagna, devem levantar-se desta maneira, sentar-se desta outra maneira, levantar-se assim e assim por diante. Tal pessoa não é feliz, e esse tipo de ritualismo não pode ser chamado de verdadeiro karma. Servir aos outros com sacrifício próprio é chamado penitência. Na ausência de amor, qualquer serviço ou penitência é para exibição e, portanto, infrutífero. Toda ação ritualística, penitência fingida, contagem de contas, etc., destinam-se apenas à exibição pública, e o verdadeiro amor e o subjetivo supremo se perdem de vista. Brahma não pode ser alcançado por meio de ações, uma vez que a doçura da alegria está ausente em tal ritualismo. Por outro lado, a bem-aventurança divina é facilmente alcançável para aqueles que baseiam seu sadhana no amor. Shri Shri Anandamurti, Yagna e Karma Fala, Marg Purnima, 1955. A Nanda Marga estava recém sendo criada. Vamos fechar os olhinhos só um segundinho para a gente buscar sentir essa mensagem? Bom, namaskar, meninas. Que bom que agora eu tô vendo mais carinhas também agora. Bom, meninas, eu elaborei uma ordem de conversa para vocês porque eu gosto de compartilhar, nem sempre isso acontece, mas às vezes eu gosto de compartilhar coisas que eu tô lendo, que eu recentemente li, e aí tem tanta coisa linda, né, nas mensagens, nos textos de Baba. Às vezes a vontade é, olha, eu não vou dizer nada, eu só vou ler ele, a gente fica com as palavras dele, que é o que há de mais bonito. Mas só para a gente começar com essa mensagem principal, perceber que apesar de que a gente sabe da importância da nossa prática da meditação, a sadhana, e a gente sabe da importância do serviço, ajudar os outros, todos os seres. Esses são os dois pilares da Nanda Marga. E se nós formos olhar profundamente para todos os caminhos sérios, de alguma forma isso está presente em todos os caminhos sérios de busca espiritual, né? Buscar encontrar dentro de si o amor, encontrar aquela fonte divina, infinita de amor, aquilo que nós verdadeiramente somos, e transbordar isso para os outros. Mas, então, a gente pensa tanto na nossa meditação, a gente pensa tanto no serviço, que o que é essencial nessas duas práticas é o amor, muitas vezes se perde, né? E a gente acaba virando mecânicos, como diz ali na mensagem. E tudo bem que em alguma forma assim seja, porque encontrar o amor dentro de si não é algo que a gente consegue realizar simplesmente determinando, tá, então agora eu vou encontrar o amor dentro de mim, agora eu vou meditar e sentir amor, agora eu vou ajudar os outros com muito amor. Nem sempre isso acontece, né? Muitas vezes isso não acontece. E a prática das nossas técnicas visa nos ajudar a encontrar esse amor. Mas a gente não pode perder isso de vista, perder de vista que o que deve estar sustentando a nossa prática meditativa, o que deve ser o objetivo principal da nossa prática objetiva é estar encontrando esse lugar sutil. E não é que a técnica é problemática, se a gente não encontra às vezes, não é que nós somos problemáticos, é que tem detalhes que às vezes são tão sutis, né, que a gente não consegue um transmitir para o outro com as palavras. E que é do nosso processo de estar mexendo, mexendo dentro durante a técnica que vai nos ajudar a, às vezes, encontrar esse lugar.
Às vezes a gente percebe ali num insight um detalhezinho da prática, sabe? Um detalhezinho que naquele momento se revela que tu nunca tinha percebido antes. E não é nem realmente, não é um detalhe tanto de como fazer as coisas, mas ao mesmo tempo é. É um detalhe assim de que forma a gente faz aquela abordagem, de que forma a gente acessa aquelas etapas, sabe? São detalhes assim que realmente não tem muito como explicar. Pelo menos eu não alcancei essa capacidade de explicar muitas coisas às vezes, né? Mas o fato a gente vai encontrar isso. A gente vai cada vez mais encontrar. E às vezes a gente encontra, e depois a gente tenta voltar para esse lugar e perde. Mas o fato é que é na nossa paciência e na nossa persistência, tendo sempre bem claro que é o amor que é nosso principal objetivo, seja quando a gente faz a nossa prática meditativa, seja quando a gente faz o nosso serviço. O texto de Baba que eu trouxe aqui para nós fala especialmente então do serviço, né? Do serviço. E então, alguns pontos mais que ele traz, né? Nós sempre agimos, nós sempre estamos servindo. E já imaginou? Baba tratou como sinônimos karma, que é a palavra que nós normalmente usamos para traduzir ação, e yagna, né, como sinônimos. E Agna é o que normalmente a gente usa para falar de serviço, até mesmo de sacrifício, né? No sânscrito e nas próprios relatos védicos, enfim, dos ancestrais yogis, né? Yagna é considerada tipo um tipo de sacrifício. Era aqueles festivais de Yagna, aqueles festivais onde eles faziam sacrifícios, né? E eu nem tô falando de sacrifícios negativos, né? Eu tô falando de sacrifícios mesmo, às vezes uns rituais bonitos. Mas, claro, nós não temos essa cultura dentro da Nanda Marga de fazer os sacrifícios. O nosso sacrifício é ajudar os outros e meditar, né? Que é o que há de mais potente, né? Ajude os outros, não perca tempo aí. Vai ajudar os outros sempre que você puder, sempre que você tiver essa disponibilidade. Mas olha que bonito. De início, então, karma e agna são tratados como baba, como sinônimos. E para mim, si só, isso já se abriu assim como um horizonte gigante enquanto eu estava não no momento da leitura, mas no momento que eu estava aqui relendo e pensando como conversar com vocês. Já imaginou se cada ato do nosso dia fosse encarado por nós como um serviço? Um serviço, às vezes, para os outros seres, um serviço, às vezes, para as coisas que eu mantenho limpas, um serviço, às vezes, para mim mesma, um serviço para a consciência suprema. Então, antes de mais nada, nós sempre estamos agindo. Isso já Krishna dizia lá no Bhagavad Gita, a gente não tem como não agir. Mas vamos colocar um pouquinho a mais, nós sempre estamos servindo. Todas as nossas. Nós nunca deixamos de agir, mesmo quando estamos supostamente parados, só pensando e respirando, já que isso realmente a gente não consegue fazer. A mente vai estar sempre buscando um objeto e nós vamos estar sempre respirando, ainda bem, até que o dia chegue de a gente deixar de respirar, né? Mas o fato é que não só nós estamos sempre agindo, nós estamos sempre, e nós podemos estar sempre servindo, trazer aquela ideação de estar sempre servindo, né? Quem eu estou servindo agora, quem eu vou servir agora, né? Certo? Então, de início ter essa ideia. E aí o Baba vai falar, né, dos quatro tipos então de ação ou os quatro tipos de yagna, de serviço, né? E depois a gente vai subdividir isso. Primeiro, o serviço aos animais e plantas, e eu vendo a Pavitra aqui, eu lembro do nosso departamento da PICAP, o departamento de prevenção à crueldade contra animais e plantas, um departamento lindo que Baba deixou para nos ajudar a lembrar de servir todos os animais, todas as plantas, minerais, todo o meio ambiente, tá? Bhuta Yagna. Nós temos também Pitriagna, Pitriagna, que é o serviço aos ancestrais, gente. E a gente pratica isso no nosso mantra do banho, né? Então é uma forma que Shri Shri Anandamurti achou para nos ajudar a lembrar de fazer isso todos os dias. Todos os dias eu lembrar de dos meus ancestrais. Se a gente fizer o mantra do banho com consciência, a gente vai estar lembrando ali dos ancestrais, a gente vai estar lembrando ali dos nossos ancestrais diretos, né, a família, mas também dos ancestrais humanos, todos os sábios, né? Niriyagna, terceiro, que é o serviço aos seres humanos, e a gente vai falar um pouquinho mais disso. E Adhyatma Yagna, que é o serviço à consciência suprema. Nós vamos falar desses dois um pouquinho mais, tá? Os três primeiros, animais e plantas, ancestrais e humanos,
né? São tipos de serviço psicofísicos, né? Eles têm origem na mente, com uma intenção nossa, principalmente se nós estivermos conscientes e trouxermos essa ideação de então estarmos servindo, né? Mas se manifesta no mundo, por isso psicofísico. E Adhyatma, que é o serviço à consciência suprema, digamos assim, é 100% interno. Vamos falar do. Opa, não vai ficar bom eu mostrar o dedo assim, né? Vamos falar do Niriyagna, né? Que é o serviço aos seres humanos. Nós podemos servir os seres humanos de quatro formas. A gente fala de Shudra, Shitoseva e nós devemos, tá? Lá nos 16 pontos, a convocação é que a gente busque servir todos os dias animais e plantas, seres humanos, os ancestrais, principalmente ali no mantra do banho, e a consciência suprema com a nossa prática meditativa. E os seres humanos, a gente buscar servir de quatro formas todos os dias com a nossa força física, limpando a casa para alguém, cozinhando para alguém, lavando a roupa de alguém, né? Enfim, esses serviços, né? Ajudando alguém no seu quintal, né? Esses serviços de força mais física, com a nossa capacidade manual. É, Vaishoshitosheva, que é o serviço com a nossa capacidade material, né, de a gente ajudar o outro a conquistar mais uma condição material mais confortável. Podemos dar comida para as pessoas, podemos dar roupas para as pessoas, podemos dar, às vezes, móveis, objetos para as pessoas, cadernos para as crianças que agora estão voltando para a escola, né? Então, com a nossa capacidade aquisitiva, ajudar o outro na sua falta, às vezes, né, de bens materiais. Katryoshitosheva, que é a nossa capacidade de, com a nossa coragem, com o nosso vigor, lutar pelos outros, né? Aqui estamos falando da luta pelos seres humanos, estamos falando de Niri Yagna, mas podemos sempre lutar por os outros seres também, né? É super necessário. Mas então defender, proteger, então com a nossa coragem, com a nossa capacidade de expressão, os outros. E por fim, o Viproshitosheva. O Viproshitosheva é considerado particular, especial, mas todos são super importantes, tá? Nós devemos desenvolver todos. Mas o que que eu vi pro Chitochev e por que que ele é especial? Ele é especial porque ele é estável, é, e porque ele está muito relacionado ao Adhyatma Yagna, que é o nosso serviço à consciência suprema. Porque o Viprochita significa nós, com o nosso conhecimento, a gente ajudar o outro a se desenvolver também. Então, é o compartilhamento, é a ajuda pela via do nosso conhecimento, sobretudo o conhecimento espiritual, ajudando a pessoa também a poder servir a consciência suprema, a poder praticar a Adhyatma, ou seja, a poder praticar o serviço à consciência suprema via conversas, via meditação, que é a nossa especialidade, né? Tá bom? Então, o Viprochitosheva ele é muito especial. Mas todos devem ser desenvolvidos. Inclusive, Baba diz que eu nunca vou conseguir ser uma boa Viprochitosheva se eu não for antes esses outros três níveis. Eu preciso ser todos os outros. Eu preciso ajudar com as minhas mãos, eu preciso ajudar com a minha coragem, preciso ajudar com meus bens aquisitivos, para poder realmente entender o que significa e como conduzir com toda a capacidade, né, com maior qualidade, um Viprochitosheva, ou seja, com a intelectualidade, com o conhecimento, ajudar os outros, tá bom? E Baba também disse também, óbvio, que qual dessas ajudas nós devemos dar para cada um dos seres humanos que a gente for encontrando pelo caminho, e vamos incluir também os animais, por exemplo, e plantas, né? Isso depende do tempo, lugar e pessoa, né? Se eu vejo alguém passando fome, eu não vou lá falar com ela sobre meditação, eu vou dar comida para ela, né? É, Se eu vejo alguém sendo oprimida, no primeiro momento eu vou defender ela, depois sim eu posso ajudar ela a desenvolver força mental e ensinar ela a meditar, mas primeiro eu vejo a necessidade imediata dela, tá bom? Mas, gente, lembrando então do que a gente começou já conversando, né, do que tem por trás das nossas ações, Baba vai dizer que o simples serviço não é suficiente, é importante, é fundamental a ideação que eu tenho por trás. Então, se nem sempre é fácil eu naturalmente, simplesmente apertar um botão e passar a amar, em um determinado momento, vejo alguém sentindo fome, passando fome. E se eu não consigo automaticamente já sentir amor por aquela pessoa e ajudá-la, pelo menos que eu treine a minha mente, que eu condicione a minha mente nesse momento a ver aquela pessoa como uma expressão do divino também, tá? Então, isso é a prática da nossa segunda lição, mas quem não tem a segunda lição também não tem problema, né? Não precisa se preocupar, porque você consegue praticar isso mesmo sem ter recebido o mantra da segunda lição. Basta você se esforçar
para ver em todos os seres que você vai servir uma expressão do divino. Então você não está servindo aquela pessoa porque você é maior, superior naquela situação e você tem algo a dar. Você está servindo aquela pessoa porque você, nesse momento, está tendo a honra, você está recebendo a oportunidade de servir a consciência suprema. Você deve buscar sentir no seu coração a gratidão. Obrigada, consciência suprema. Você está tão próximo de mim e sabe o quanto eu preciso expressar mais o serviço, o quanto eu preciso servir mais, o quanto talvez eu esteja servindo pouco e você veio aqui diante de mim na forma dessa pessoa, na forma desse animal, na forma dessa planta, lembrar que eu devo servir. Então, buscar sentir gratidão por estar recebendo essa oportunidade, né? Gratidão que essa pessoa, né, surgiu aqui uma oportunidade de eu poder cuidar dela nesse momento, tá? A consequência que vai se desenvolvendo em nós, pessoal, ao praticarmos o serviço, ainda que não com o amor como é o ideal, mas com essa ideação, buscando condicionar minha mente nessa ideação, olha como o Baba diz, né, onde quer que eu olhe, Hari, né, Brahma é visível, né? Se eu conseguir treinar minha mente para olhar para tudo que é lugar e ver Brahma, ver consciência suprema. E ele vai dizer, alcançar esse estágio é a consumação dos esforços do aspirante. Ao trabalhar com a ideação de Brahma, você gradualmente será capaz de perceber Brahma em tudo. A mente, então, desenvolve gentileza ou ternura. Podemos dizer de outras palavras, a gente começa a acessar cada vez esse amor, que é o que a gente quer com tudo o que a gente busca nas nossas práticas espirituais, né? Que é a felicidade infinita, incondicionada que nós carregamos dentro. E aí Baba vai explicar também, né? Ele, enfim, nessa forma científica de ser, vai dizer que a mente, que a gente consegue desenvolver ideias na nossa mente de três formas. Uma é a imposição direta, outra é a imposição indireta, outra é naturalmente, né, espontaneamente, essa ideia surgir na nossa mente, né, muito possivelmente via intuição, né, ele não chega a falar nesses termos, mas é como eu consigo entender. Mas o Baba vai dizer então que a imposição indireta de ideias na minha mente é quando eu sou condicionada indiretamente, não conscientemente por aspectos da sociedade, e aí começo a pensar de uma forma, começo a acreditar nas coisas de um certo jeito, tá? Quando a gente vai praticar o serviço para os animais, para as plantas, para os nossos ancestrais, para os outros seres humanos, né, que é aquele serviço psicofísico, eu devo usar da imposição direta, ou seja, eu mesma dizer para mim mesmo, né, para mim mesma, vou servir a consciência suprema na forma desse animal, na forma dessa planta, para buscar acessar essa fonte mais profunda, então, de um carinho por aquele ser, já que isso às vezes não é tão natural como a gente estava falando, né? E aí eu vou ler dois pequenos trechinhos de Baba, que ele vai dizer o seguinte: você sabe que os resultados de suas ações estarão em conformidade com suas intenções. Se você submeter o sentimento subjetivo de suas ações ao Senhor, ou seja, se você também sentir não só, né, que aquele ser que você está servindo é Brahma, mas que você que serve é Brahma, que você é a consciência suprema, as consequências das suas ações também pertencerão a Brahma, né? E isso é mais nitidamente ainda a nossa segunda lição. Contudo, ao adotar esse sentimento, é preciso perceber que ele nasce do amor e não do medo, ou seja, eu sirvo aquele ser por amor àquele ser, ou pelo menos pelo amor à consciência suprema que aquele ser é, né? E eu sirvo aquele ser não por me sentir obrigada a fazer isso, né? Eu não tenho medo daquele ser, eu amo aquele ser, ou pelo menos a consciência suprema que ela expressa. E eu também não sirvo porque eu sinto que o meu Deus me obriga a isso, então eu tenho que fazer isso. Ai, que saco, ou tô com medo, ou tô cansada, mas faço igual, faço burocraticamente. Eu faço por amor, né? Então, é preciso perceber que essa ação, ela nasce do amor e não do medo. O medo não gera amor. Não há serviço que o amor, onde o amor está ausente, né? E o verdadeiro serviço, né? Ele não existe senão acompanhado de amor, né? E portanto, Bhuta, Niri e Pitriyagna tornam-se sem sentido se não tiver amor, tá? E aí relembrar daquela mensagem então que eu li no início, né? De a gente poder praticar com amor e não por simples ritualismo.
né, de a gente praticar o serviço dentro desse sentimento de conexão com a consciência suprema. E para finalizar, falar um pouquinho de Adhyatma, né, que é aquele serviço à consciência suprema. Então, esse serviço à consciência suprema também deve ser praticado por nós, ele é 100% interno, ele começa na alma, vem da alma e se torna operante na nossa mente. Também nem sempre isso é tão natural para nós, tá? Às vezes a gente, vou meditar, ó, né? Então, às vezes é forçando um pouquinho, até que a gente começa a entrar naquele fluxo, a mente começa a ficar doce, né? Como eu li agora há pouquinho, a gente começa a pegar esse flow, esse amor, e tudo virar mais espontâneo, né? Mas então, a Adhyatma é essa vontade que a gente tem de encontrar esse amor, de sentir essa conexão, de sentir essa doçura, né? Então, a gente nasce lá da alma e a gente vai na direção de novo dessa alma, de encontrar esse lugar. E a Adhyatma esse serviço à consciência suprema, então, normalmente, né, quando ele realmente é prestado, ele não precisa ser imposto por uma ideia, né, não precisa ser forçado, eu não preciso dizer agora eu vou buscar o amor, agora eu vou buscar me conectar com Deus. Eu pratico Kirtan para buscar brotar isso dentro, eu faço leituras para buscar brotar isso dentro, mas o verdadeiro serviço a Brahma, ele surge como uma ideia espontânea. E olha o que Baba diz. As ideias brotam de dentro e apenas as ideias verdadeiras são expressas. Isso ocorre quando você está em Ishwar Pranidhana, que é a nossa primeira lição. Inicialmente, o sentimento de eu sou certamente existe na mente do aspirante. Ele ou ela sente que estou praticando sadhana para uma realização de Brahma. E aí Baba continua, no método de sadhana prescrito por Ananda Marga, esse sentimento de eu sou tendo sido desenvolvido e expresso espontaneamente, é então transformado em sentimentos de Brahma. Você não precisa assumir a ideia eu sou Brahma. O Adhyatma Yagna é realizado inteiramente na esfera mental e não há necessidade de qualquer experimento ou imposição. É por isso que Baba vai dizer, se você tem 15 minutos para meditar, que então dedique 10 para o Kirtan, para que o Kirtan nos ajude a acessar essa espontaneamente esse amor, para que a gente não precise ficar lá durante a nossa técnica, sobretudo no momento que a gente vai repetir o mantra, buscar sentir o mantra, ficar forçando sentir que nós somos aquela consciência suprema. Então a gente às vezes numa mente racional, mais prática, mais objetiva, a gente quer cortar, né, o Kirtan, vai direto, senta para meditar. Mas aí a gente vai ter que, não, a gente não vai conseguir receber muitas vezes espontaneamente esse sentimento, né? Ou mesmo, gente, a prática do Kirtan se faz de uma forma tão mecânica, tô ali cantando e já pensando em mil outras coisas. Então, o nosso principal esforço é buscar encontrar esse flow sutil do amor. E quem é muito racional, como eu, por exemplo, talvez vai encontrar dificuldades. Para mim é mais difícil. Quando eu vejo, eu estou pensando nas minhas tarefas, estou pensando nas coisas a fazer, como fazer. Então é difícil, às vezes, pegar esse flow, pegar essa onda amorosa. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que vai ter menos facilidade, mas isso realmente é o essencial, a gente buscar encontrar esse fluxo, porque quando a gente encontra a sadhana que a gente tem, a nossa meditação, a gente consegue perceber quão gigante ela é, quão poderosa ela é. Às vezes a gente demora a realizar o quanto o método de meditação que Shri Shri Anandamurti nos deixou é realmente tântrico, né? Como se diz, ou seja, uma altíssima tecnologia. Para finalizar, é um trechinho final de Baba que ele vai dizer que mesmo, né, com todas essas exigências sobre o que seria um verdadeiro serviço, então é aquele que nasce não do medo, é aquele que nasce, né, da ideação de que eu sou Brahma servindo uma outra expressão de Brahma, nasce da melhor forma possível no amor, né? Então, ainda que não às vezes da forma ideal, né? A gente tem que buscar desenvolver essa condição ideal, mas o serviço deve ser praticado por todo mundo, conforme a nossa capacidade, conforme as situações se apresentarem. Então, ele vai dizer: enquanto você existir, você deve realizar yagna. No momento em que você deixar de cumprir seus deveres, seja por incapacidade ou escolha errada, você cairá em um abismo. Você não deve deixar isso acontecer. Esse é o Dharma, mover-se da estreiteza para a vastidão, da grandeza para a divinidade. Deixar-se cair em um abismo é contrário à própria natureza da sua existência. Vocês anseiam pela bem-aventurança eterna e almejam a vida eterna.
Vocês estão associados a essa vitalidade infinita na circulação sanguínea de suas artérias e veias e na pulsação rítmica dos seus corações. Vocês têm escutado dia e noite a voz da eterna juventude. Conseguirão imaginar permanecer matéria inerte em um estado inativo, onde não há yagna, onde não há serviço? Mesmo no estado de suprema realização, vocês serão infundidos com conhecimento ilimitado. Ó seres humanos, estabeleçam-se no brilho da divindade e no esplendor da bravura e da cavalaria, pois o caminho de vocês é o da revolução. O caminho de vocês não é o da cautela excessiva e do movimento programado. Vocês são viajantes de uma trilha acidentada. Vocês são os viajantes de uma trilha inexpugnável. Vocês devem marchar em frente com orgulho, com a bandeira de Marga erguida. Vocês não têm tempo para vacilar ou olhar para trás. Namaskar, queridas.